E eu ouvi recentemente falar nesse termo, que é a tanatopraxia, né, que é o nome correto. E aí eu acabei descobrindo que a nossa amiga Rose aqui, que é nosso ouvinte aqui, inclusive da rádio, ela entende do assunto, viu, Anderson? Ela entende do assunto, inclusive especializada aí no assunto, e a gente fez esse convite para que ela viesse aqui bater um papo conosco. O que é a tanatopraxia? Fui buscar no Google, tá, Rose? Depois se corrige se estiver errado. É um conjunto de técnicas de conservação e higienização de corpos que retarda a decomposição natural, permitindo velórios mais longos e um aspecto mais natural e sereno do falecido. Claro que vai muito além disso, né? Só para ter uma base aqui. Mas, Rose, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde a todos vocês. Tá ligado? Tá no ar. A todos vocês da Rádio Cidade, Anderson, Valdomiro, prazer em te conhecer. Prazer Amanda também, prazer. Boa tarde aos que estão ouvindo a Rádio Cidade. E então, bem-vinda. Obrigado por aceitar o convite, né? Espero estar aqui numa próxima oportunidade para falar da parte da necrópsia, né? Porque senão o assunto vai se prolongar. Sim. Qual é a diferença da necrópsia para a tanatopraxia? Eu me formei em auxiliar de necrópsia, mas o auxiliar de necrópsia, ele auxilia o médico, legista, né? Ou patologista, investigando as causas da morte. Sim. A tanatopraxia, a gente prepara o corpo para o funeral. Então, antes de você receber um corpo na funerária, você recebe o familiar. Então, você se apresenta para o familiar como tanatopraxista e explica para ele os procedimentos a serem feitos, né? O que acontece? A tanatopraxia é uma troca de fluidos. Vamos supor, você elimina fluidos arteriais, que é sangue e fluidos orgânicos, por fluidos químicos. O que acontece? Isso vai preservar o corpo para um bom velório, evitando extravasamento, odores. Antigamente não tinha, né? A tanatopraxia surgiu no Brasil em 1990, entre 1994. Tanto que antigamente eram os velórios, às vezes tinham que ser meio corridos, porque começavam a ter mau cheiro, né? Hoje não tem isso. Como que se faz isso? Você usa uma bomba injetora e vai injetando esses fluidos químicos no organismo da pessoa. Só que antes disso, você prepara o corpo, você não trata ele como um corpo, você trata ele como um ser humano, pelo nome. Vou dar um exemplo aqui, né? O seu João faleceu, vem lá a família, olha, né? Eu quero um velório mais longo, que esse procedimento de tanatopraxia, ele pode durar até 72 horas. Tendo uns outros procedimentos mais prolongados, se você quiser ter um velório, tem um parente meu que mora em outro país, ele pode durar até uma semana. Aí é um outro processo mais longo, mas dá para conservar esse corpo por um bom tempo, sendo bem feito, né? Então tem que ser especialista em tanatopraxista, tem que estar muito bem preparado, porque você está lidando com produtos químicos e com o corpo, né? Eliminando as bactérias do corpo, esse velório é garantido muito bem feito. A partir disso tem também a necromaquiagem, que entra na tanatopraxia. Vou dar um exemplo, como tu falou, aqui em Brusque acontece muito acidentes de trânsito. Acaba deformando, né, o corpo da pessoa, vamos supor o rosto. Deformou um lado do rosto, mas a família quer um velório de caixão aberto. Aí entra a parte da necromaquiagem, que é ênfase em necromaquiagem, que é a minha especialidade, né? Você pede uma foto para a família da pessoa e você vai formando aquele rosto de acordo com e o consegue corpo. Reconstruir. Consegue reconstruir. Mas não tem sobrancelha. A gente vai lá, capta um pouquinho do cabelo da cabeça lá na parte de trás, onde vai ficar escondidinho. Você forma a sobrancelha. Você consegue deixar, se você é especialista em necromaquiagem, você consegue deixar ele mais parecido possível. 95%, digamos. Rose, você falou aí que o procedimento ele consegue manter o corpo até 72 horas. 72 horas. Quanto tempo depois que a pessoa que ela morre, quanto tempo que esse corpo, sem nenhum tipo de procedimento, ele começa a se decompor? Se você pegar em estado de putrefação, não tem como mais fazer a tanatopraxia, porque ele já está se decompondo, né? Sim. Vamos supor um corpo achado no rio, 4 dias, vamos dar um exemplo, 4 a 5 dias, ele já está inchado. Sim. Mas se você levar para a funerária e aspirar todo esse líquido que ficou dentro dele, ele vai voltar ao corpo normal. Aí você consegue fazer o tratamento com o químico e ter um velório
aberto. Mas não entre tão 4 e demorado 5 daí. dias. Também continua sendo demorado. Sim, mas daí 24 horas. Em 24 horas. Ele aguenta 24 horas. Porque já estava no rio entre 4 e 5 dias, já estava se decompondo, né? Mas você consegue, sim. Então, teve um caso que nós, como tanatopraxista, como eu fiz a necrópsia, auxiliar de necrópsia, eu fiz um laudo de um acidente que aconteceu em troca de tiros com 2. A polícia eram bandidos. Então, vou dar um exemplo. Na troca de tiros, o carro bateu na árvore e pegou fogo. Eu fui fazer a necrópsia desses 2 corpos. Examinar. Conclusão, porque fiquei uma semana, né, com os 2 lá no IML. Por isso que às vezes as pessoas têm uma visão errada. Porque o IML demorou para entregar o corpo. É preciso esse processo. Porque os 2 morreram queimados, mas conclusão, no laudo, um morreu com um tiro. Ele não aspirou a fumaça. O outro morreu queimado. Os 2 morreram queimados, portanto, os laudos foram diferentes. Porque, em confronto com o tiro com a polícia, um morreu com um tiro na cabeça e depois foi queimado. Então, ele morreu antes do carro bater e pegar fogo. E aí, como ele não morreu asfixiado? Não tinha ele fumaça, não tinha fuligem no pulmão. O outro morreu queimado porque apresentava fuligem no pulmão. Ele respira aquela fumaça. Ele respira aquela fumaça. Então, se você chegar no local de um acidente como esse, morreram os 2 queimados. Mas não foi, né? Então, tá aí a demora às vezes, né? Porque as pessoas às vezes questionam, o ML levou, demorou para entregar para a funerária. É preciso esse tempo, né? Para você identificar também, tem a identificação. Dependendo do tipo, da forma como a pessoa morre, é mais demorado para você fazer todo um laudo? Sim, Valdomiro, é demorado porque tem assim, vamos supor que aconteceu um crime aqui em Brusque, abriram uma casa, acharam uma pessoa morta dentro de casa. O auxiliar de necrópsia, no momento, o papel dele é chegar e fotografar todas as cenas do crime, inclusive as lesões achadas no corpo. Pode ter lesões com arma branca, pode não ter. Aí você vai para o IML, você passa a investigar. Ele pode ter tomado veneno, pode ter sido asfixiado. Então, você faz o exame. Não acusou que não tomou veneno. Ali começa todo. Aí tem a parte que é a abertura de crânio, tórax, abdômen, para investigar as causas da morte daquele cadáver. E eu até comentava ali, quando a Rose chegou, estava almoçando ali e perguntei para ela o seguinte: às vezes chegar numa cena do crime. Eu ouvi uma vez do delegado Alex. O delegado Alex trabalhou aqui muito tempo, hoje ele está em Florianópolis. E o delegado disse que às vezes chega num local, por isso que é importante preservar a cena de um crime. Preservar, primeiro passo. Porque você chega e diz ele, quando eu chego numa cena do crime, eu olho e já tenho uma ideia do que aconteceu. Mas a importância de se preservar o corpo nesse caso aí, porque isso é fundamental para a perícia depois, né, Rosa? Sim, porque vamos supor, tava na cozinha, a mesa tem 6 cadeiras, uma tá diferente. Você já bate o olhar, por quê? Se tava as 5 colocadinhas, uma tá diferente, você já preserva aquela cena ali. Será que ele caiu dessa cadeira? Que distância que ele caiu? Então, o primeiro passo... Porque vamos supor, quando acontece um acidente, a polícia... Primeiro chamada é a polícia bombeiro, né? Teve morte, entra a polícia civil. Que é a polícia civil que instaura os inquéritos, né? E depois entra a polícia científica. É onde vem a parte de preservar o local para a polícia científica colher todas as provas para daí chegar a uma conclusão do inquérito. Aí essa resultado de inquérito das causas da morte é feita dentro do IML, através de laudos, né? E exames laboratoriais. Rose, quando você vai no velório e você percebe que de um dia para o outro o corpo já está inchado, já começa um inchaço, é porque não teve esse procedimento? Provavelmente não foi bem feito o procedimento, porque de maneira alguma, se ele for bem feito, ele aguenta até 72 horas. Então, tipo assim, um tanatopraxista pega um corpo para fazer o procedimento, ele tem que deixar esse corpo reservado por 72 horas. Então, ele vai aspirar todo o líquido. Mesmo que seja um velório de, por exemplo, no máximo 48 horas, ele está pronto para
Ele está pronto 72 horas. para 72 horas de qualquer forma. Isso mesmo. Ele está pronto para 72 horas. E isso por isso que tem que ser um bom profissional em tanatopraxista. E todo o corpo passa por esse procedimento ou é a família que pede? Alguns casos não passam porque assim, ó, eles tem a religião, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo, porque a gente pegou no curso, uma mãe de santo. A gente foi fazer o procedimento da tanatopraxia, ela não aceitava o procedimento. Mas por que? Ela falou por quê? É falecida. Aí por quê? Por causa da religião. Na religião deles, eles têm uns costumes, não permite, entendeu? Mas aí como que acontece? A gente consegue. É aí que entra a parte de ser tanatopraxista por amor. Você tem que conversar com o corpo. Você tem que dizer para ele, a gente olhar para a pessoa e dizer, ó, eu sou tanatopraxista, eu vou cuidar de você a partir de agora e você colabora comigo porque teus familiares estão aí fora esperando e eles querem te ver de acordo como você é. E aí você vai tentando, mas geralmente assim acontece quando tem a religião, alguns não querem. Você apresenta, né, para ele o procedimento. Aí se acontecer algum extravasamento ou dor no velório, a responsabilidade é deles, porque eles vão assinar um termo que não querem o procedimento de tanatopraxia. Rose, algum caso que você lembra que te marcou muito, que você fez o teu trabalho, mas que acabou te tocando, porque querendo ou não, eu vou falar por mim, eu de tanto ver uma época, hoje nem tanto, mas eu lembro que quando eu comecei a trabalhar na Rádio Cidade, foi um período em que a Rádio Cidade foi pioneira na cobertura de segurança pública, então a gente ia em tudo que é acidente. Eu cansei de ver, infelizmente, não me vanglorio disso, pessoas vítimas de acidente de trânsito. E isso vai deixando a gente um pouco, vai quebrando um pouco a sensibilidade para algumas situações, né? Eu imagino que não deva ser diferente no trabalho de vocês, não que você fique insensível, mas você tem que lidar de uma outra forma com aquilo. Teve algum caso que te chocou, te chamou mais atenção nesse tempo que você foi desenvolver o teu trabalho? Sim, Valdomiro, primeiro a gente tem que ter um bom preparo psicológico, né? Porque, querendo ou não, você se comove com todos. Sim. Independente de ser, é um criminoso, você tem que tratar ele igual a todos. Porque antes do criminoso tem a mãe, tem o familiar. Teve um caso, sim, que esse eu fiz em Balneário, e foi uma adolescente que tirou a vida com 16 anos. Então ela chegou lá com uma marca roxa no pescoço, você já sabia o que era, porque quem faz o auxiliar de necrópsia, que estuda as causas da morte, é que nem o delegado, você já tem uma visão. Sim. Então quando a gente olhou para ela, eu não sabia, mas eu já sabia. Então aquilo ali foi tipo assim, porque eu tenho 3 filhas mulheres, né? Nossa, aquilo ali para mim foi um impacto, assim, acho que eu fiquei uma semana assim, né? O que faltou para essa adolescente que levou ela a tirar a vida, né? Porque tá acontecendo muito. Eu acho que e foi por falta de droga, porque ela era usuária de droga, não conseguiu mais manter, tirou a vida. Então isso eu tenho na minha mente porque eu tenho filhas mulheres, né? Então a gente fica assim, eu fiquei muito comovida. Só que a gente tem que ter um preparo psicológico muito bom, Valdomiro, para lidar com essa situação. Porque chegam crianças, recém-nascidos. De todos os tipos, né? Tipo, se eu peguei um recém-nascido também, faleceu. Então, ele nasceu e morreu ou ele nasceu morto? Como que a gente descobre isso? O médico não passa essa informação? Não, você tem que fazer um exame para descobrir as causas da morte desse recém-nascido, desse bebê. Como que a gente descobre? Você faz uma abertura abdominal, retira uma parte do pulmão, você coloca na água. Se o pulmão do bebê subiu, é porque ele nasceu morto. Desceu, ele nasceu, respirou e morreu. São as técnicas usadas na necrópsia, né? E no caso de um recém-nascido, um bebê, né? Ele precisa passar por esse procedimento da tanatopraxia? Crianças não fazem procedimento de tanatopraxia até 10 anos. Até 10 anos. Isso, não faz tanatopraxia. É preservado naturalmente. Preservado naturalmente. E quanto tempo demora, por exemplo, chega um corpo lá de acidente, né? Para fazer a tanatopraxia e também a maquiagem. Quanto tempo demora para deixar o corpo pronto para os familiares fazer o velório?
de um acidente, a gente já pega o corpo no IML, né? Chega na funerária, para fazer o procedimento de tanatopraxia, você inicia dando banho. Aí tem a espera de massagem, em média 1 hora. Aí depois toda aquela retirada de fluidos arteriais, mais uma meia hora para mais, porque daí tem uma máquina que aspira, né? Sim. Só que a gente tem que ficar, porque se inicia pelas carótidas, né? Pelas carótidas. E depois tem mais uma hora de espera. Né? Isso. Pra quem tá no rádio, as carótidas. Carótidas é a veia do pescoço. A veia do pescoço. Sim. Através dali ela vai para as artérias, né? E a partir do momento que você começa a ejetar os fluidos químicos, você tem que esperar mais 1 hora. Aí tem mais o processo, já são 2h30. Tem mais o processo da necromaquiagem. Vamos botar um rosto, vamos supor um rosto mais ou menos. É mais uns 45 minutos. Aí mais a secagem, mais uns 30 minutos. Então leva em média 4h30, 5 horas. Daí depois tem a ornamentação, né? Que é deixar o caixão bonitinho, decorar o caixão ali, é ornamentação. Eu lembro que antigamente... Leva umas 5, em média 5, 6 horas. Né? Aí quem é familiar que tá esperando, mas a funerária demora, é porque as pessoas às vezes não sabem o que tá se passando lá dentro, todo, né? Trabalho que tem. Mas é todo um trabalho para entregar o teu ente querido da melhor maneira possível, mais parecido possível. É trabalhar com amor. A gente aprendeu, né? Eu cuido do amor da vida de alguém, porque tem todo um cuidado. Dá-se um banho da mesma maneira que está se cuidando de um ser vivo. A gente lava o cabelo, né? Faz a unha, mas pergunta pro familiar, né? Minha mãe gostava de unha vermelha, minha mãe era vaidosa, ela usava maquiagem. Você vai fazer de acordo com o familiar pede. Então, dependendo da religião, tem uns que não quero aceita, simples, né? Da mesma maneira. Mas a gente não pode esperar que dessa profissão que a pessoa vem e diz, muito obrigado, porque você está lidando com o morto. Sim. Então você faz por amor. É muito amor envolvido. Porque, como eu falei, a gente não tem essa, é um criminoso, é um bandido, não, todos para nós são iguais. E eu imagino que até naquele momento ali, quando você quer perguntar de dor, de tristeza, às vezes não dá tempo, não é que não dá tempo, a pessoa não se atém a esse detalhe importante do trabalho que foi feito, né? Não tem como. Aí vai um agente funerário lá levar o corpo na capela. Ai, que lindo as flores que botaram para ela, mas, né, quem ouve o elogio, sim, o motorista da funerária, né? O que fez todo o trabalho tá lá dentro. Mas a gente recebe uma gratificação que é de Deus, né? Porque tudo é por Deus. Tudo na vida da gente é por Deus. Eu tive as dificuldades durante esse processo do meu curso, foram muitas. Em nenhum momento eu desisti por isso. Porque quando a gente ama o que a gente faz, os caminhos vão se abrindo. Exato. Eu comecei como tanatopraxista, passei para a área de auxiliar de necrópsia. Agora, em abril, pretendo prestar concurso público para atuar na polícia científica, que será dentro do IML. Aí envolve mais a parte criminal, e exames, laudos, né? Auxiliar médico, abertura de crânio, cavidade, tórax. Eu acho que então eu pretendo seguir. Você vai ter uma colega, porque tem gente que é fascinada aqui, por que bom, isso. Que bom. É muito bom. E é uma profissão que tem bastante gente querendo ou não? Tá escasso? São poucas vagas, tanto que eu não consegui um estágio em funerárias aqui em Brusque. Até tô aguardando, porque por cima, né? A gente não pode citar. Tá para abrir um necrotério aqui em Brusque, então eu tô esperando que esse necrotério abra para conseguir uma vaga aqui em Brusque. São poucas vagas, porque quem entra não sai. Vamos supor, costureira. Costureira você tem vagas aí direto, para trabalhar em caixa, tem vagas direto. Agora, em tanatopraxista, quem se formou não quer sair. Eu, por exemplo, não quero sair mais, entendeu? Eu pretendo seguir. Então, são poucas vagas. São poucas vagas aqui. É bem restrito mesmo, né? É restrito. Você não trabalha nas funerárias aqui de Brusque, então? Não, Balneário, Funerária São Pedro, Balneário. E alguns estágios de final de semana eu faço algumas funerárias em Blumenau. Mas já tô tentando uma vaga aqui. É porque não tem vaga mesmo, né? Sim. Precisa a vigilância sanitária autorizar pra gente fazer o estágio dentro da funerária. Como tá preenchido as vagas, então tá tendo...
Acaba sendo bem concorrido. Acaba sendo concorrido, mas aí tem as cidades vizinhas que a gente pode ir, né? Então o foco teu é atuar na perícia científica, é isso, Rose? Como auxiliar de necrópsia. Porque o auxiliar de necrópsia, ele só não pode assinar o laudo, mas ele faz tudo que o médico legista ou patologista faz. Tanto que você tem que aprender a anatomia humana, né? Sim. Que é conhecer todas as partes do corpo. É isso. Uma curiosidade, não sei se é a sua área, né? Mas, por exemplo, quando a pessoa já foi enterrada e aí lá, depois de 2 semanas, 3 semanas, houve uma mudança no cenário não, na investigação. E aí precisa fazer a exumação do corpo? Exumação do corpo. Aí tem todo um processo que tem que ser registrado em cartório, né? A família tem que registrar, tem que ser avisada, tem que autorizar. Mas mesmo que o corpo já está em decomposição, já está quase sem nada. Se for preciso, consegue-se fazer, sim. Consegue, chama outra técnica também. Chama, e entra nessa parte do IML que investiga as causas da morte. Mas por isso que o auxiliar de necrópsia, ele não pode errar. É uma profissão que você não pode errar. Porque mais vale um bandido solto do que um inocente preso. Porque no resultado de uma necrópsia, você pode estar acusando uma pessoa que não teve culpa daquele crime. E já aconteceu de pessoa ser presa porque foi um erro na questão da... Assim, comigo até hoje, assim, eu não soube. Mas já antigamente isso já aconteceu, sim. Já teve gente pagando por um crime que não cometeu. Já vi algumas matérias, sim. Então, como eu tô nessa área, eu tô sempre ligada nas matérias, né? Eu sou apaixonada pelas notícias. Sim. Eu vivo com rádio ligado, TV ligada. Aí, tipo, o meu marido, a minha tia, mas tu é louca. Mas, não, louco é quem não se arrisca, né? Quem não se arrisca, né? Mas eu tô sempre ligada nas notícias. Eu quero notícia criminal. Tá sempre atenta, Tô né? sempre atenta. Eu leio, de madrugada, durante o dia, porque isso entra no trabalho da gente, né? O profissional de excelência, ele tem que estar sempre se alimentando, né, Rose, de informações. Então, assim, eu sou apaixonada por matérias que envolvem acidentes. Aí, quando escuto o bombeiro, o que aconteceu? Porque se não tiver o acidente, a gente não tem o trabalho, né? Se não tiver o doente, o médico não tem o paciente, né? Então, é tudo assim. Então, que fique bem claro para as pessoas que na funerária, o seu ente querido, ele é muito bem tratado, né? Quando chega para mim, né? É uma coisa entre eu e ele e Deus. Ó, eu vou cuidar do senhor, eu vou preparar o senhor colabora e a gente vai conversando. Tem um momento de oração também, né? E você procura entregar esse corpo, essa pessoa. Porque no IML a gente chama cadáver, né? Sim. Não, vamos dar um exemplo, seu João, para a família mais parecido com ele possível, mais. Porque já tem que, né, lidar com a dor. Aí você se depara com uma pessoa ali, né, não, mas ele tava todo branco, todo roxo. Porque tem, né, os que morrem, às vezes a pele, o rosto, ele fica todo roxo, conforme foi o caso que você me perguntou, né? Por que inchou depois? Provavelmente extravasou o líquido fora das artérias e inchou. Porque se um procedimento de anatopraxia é bem feito, isso não acontece de jeito nenhum. Não tem cheiro, né? Antigamente, não sei se vocês lembram, tinha, né? Vamos enterrar rápido, né? Acontecia até isso. Colocava no nariz até o até o tamponamento, né? A gente faz a parte do tamponamento, então que não tem vazamento, tem a sutura na boca, que é costurado. Há uns anos atrás usava-se cola, não é mais, é costurado. Hoje é costurado, né? Um tanatopraxista, ele faz a costura. Se quiser ser mais rápido, vai na cola. Eu opto pela costura, que vai ficar bonitinha, a boquinha fechada, bonitinho. Rose Pereira, muitíssimo obrigado. O papo é bom, o assunto rende, mas o tempo acaba sendo o nosso adversário. Então vamos esperar agora a tua próxima etapa aí, que é a necropsia, né? Necrópsia. E vamos então bater um papo aqui pra gente entender mais desse mundo aí que fascina bastante. Obrigado, Rose. Muito obrigada, eu fico à disposição. Pode me chamar. Obrigada a todos, foi um prazer estar aqui hoje. Eu que agradeço.